bem, pessoal? Hoje o Drive Tour dos Nômades da Estrada é essa serrinha. Nós estamos em Boiçucanga e vamos até o centro de São Sebastião. Vamos mostrar como essa serrinha, essa estrada, né, meu amor? Isso. É bom para ter uma noção das praias aqui, partindo de Boiçucanga. Vamos até o centro de São Sebastião, passando por várias praias, vários mirantes, vários locais que do próprio carro dá para se ver. É bem legal essa estrada, embora um pouco mais perigosa, tem um pouco mais de cuidado, mas vocês vão ver um visual de tirar o fôlego aí, prometo aí. Vamos ver, espero que dê para ver, né? Se o tempo ajudar, estiver bem claro, daí dá para ver. O dia tá um pouco mais com névoa, não é nem nublado, é névoa. Ultimamente tem caído uma névoa pra cá, que a gente fala até que isso aqui parece Nárnia, né? Que você, quanto mais vai chegando. Só uma dica antes, pessoal, tá vendo? Isso aqui é a trilha para ir para a Praia Brava de Boiçucanga. Você só vai por aqui, numa trilha, nessa praia, ou por mar, que é uma prainha também pouco conhecida aqui em Boiçucanga. E é uma praia que o pessoal curte bastante. Para quem gosta de... Já teve época que o pessoal até acampava lá e tal. Mas é uma trilha bem alta, bem complicada no meio da mata. Não é uma trilha levezinha, simples, né? Para quem faz trilha de final de semana só, é um pouco arriscada, né? Você pode até conseguir, lógico, mas vai sofrer bem, né? E lá, porque você precisa levar tudo, até uma água, porque lá não tem nada. E essa Praia Brava, como o próprio nome diz, ela é muito brava realmente, ela tem muita ondas fortes. E confesso que nunca fui, não tenho muito interesse em conhecê-la, a não ser que chegar de barco, lógico. Meu sobrinho uma vez foi e quase não volta, coitado. E jovem, né? Quer dizer, jovem, ele tava com seus 30 anos, né? Por aí. Jovem, mas sem praticar exercício, então é mais complicado. Vocês estão vendo que essa serrinha aqui, ela é muita curvinha, então acaba tendo, principalmente a hora que a gente começar a descer, eu vou mostrar para vocês, para Maresias, né? Porque a gente tá indo agora em sentido Maresias. Tem muito acidente de caminhão tombar, porque como as curvas são bem fechadas, de repente, se a carga tá pesada, alta, o cara faz a curva, a carroceria vai para um lado, o cavalo vai para o outro, e aí tomba mesmo. E aqui é uma serra também que cai bastante, se tiver muita chuva forte, acaba tendo bastante parte de desmoronamentos, porque é de Serra do Mar, e como a gente sempre fala, Serra do Mar é só praticamente pedra com uma vegetação por cima, né? Então, lembrando, a serra que a gente está agora, ela dá acesso à praia de Maresias, de Boiçucanga a Maresias. Maresias é onde Medina nasceu, é praia de surfista, e é uma praia também bem procurada aqui no litoral sul de São Sebastião. Então nós estamos na parte sul de São Sebastião. E aqui, para quem não sabe, a gente nem comentou, essa é a BR-101 ou a SP-055, porque ela é federal, mas ela é administrada pelo estado, e também conhecida como a Rio Santos, porque por aqui, beirando o mar, a gente chega até Paraty, no Rio de Janeiro. A gente vai passar por Caraguá, Ubatuba, e aí é Paraty. Como agora começa a descida, ó, só para dar uma sentida aí, tanto a subida é íngreme como a descida é bem declive, né? Então, fora as curvas, então tem que estar muito atento. E olha a vegetação aqui bem fechada, é mata mesmo, então assim, aqui tem muita queda de árvore quando chove, quando venta, então aqui tem sempre um alerta dobrado. Então, com
quem acompanha a gente sabe que a gente mora em Boiçucanga. Boiçucanga é um bairro de São Sebastião, como Maresias, Toque-Toque, Paúba e diversas outras praias, Camburi, Juqueí. E o centro, né, seria o centro da cidade, vamos chamar assim, da nossa casa, fica 35 quilômetros. Então, dependendo, tem coisas que a gente só consegue resolver no centro, tem que fazer essa viagem que vocês estão fazendo com a gente para resolver, de repente, alguma coisa, né, meu? O centro de São Sebastião é o centro antigo da cidade, lá tem o Porto de São Sebastião, então é o centro de qualquer cidade, né? Nós estamos num bairro, o bairro também, cada bairro é diferente do outro, vamos dizer... Parece uma cidade, né? Divididas em bairros, né? É. Não, é uma cidade divididas em bairros, gente, é lógico. Mas eu quero dizer que... Assim, porque nem Boiçucanga é considerado o centro da Costa Sul, né? Porque, olha lá, aí ó, às vezes acontecem os acidentes, é justamente isso. É nessas curvinhas aqui, ó, pessoal, que eu falei que a maioria dos caminhões começa a tombar, porque ele vem numa velocidade. Aí a curva, ó, ela dá aquela fechada e desce. Se a carga tá pesada, ela vai por... A lei, né, da física vai empurrar ela para fora. E o cavalo tá virando para dentro e tomba. E outra que é essa daqui, ó. Essa daqui é outra que a maioria dos caminhões, eles tombam e já derrubaram o poste do outro lado da pista. Tanto é que, ó, vocês podem ver que tem até guarda-reio do outro lado ali. É outra aqui que eles vêm, no que faz, tomba e sai arrastando. Porque às vezes não conhece, né? O caminhão tá muito pesado. O que eu falo é sempre ter prudência, sabe? As pessoas às vezes não têm paciência as estradas não são perigosas, né? Quem está em cima dentro de um carro é que se torna perigoso. Porque se você obedecer limites, se você de velocidade, andar com calma, prestando atenção, não beber e dirigir, uma série de fatores, quer dizer, a estrada não vai acontecer um acidente. Mas né, vocês viram, o cara passou, podia estar vindo um outro carro, é tudo faixa contínua. Chegamos só para lembrar, nós entramos na praia de Maresias. Aqui é o Canto do Moreira, na praia de Maresias, do lado direito, aqui logo na entradinha. E aí, praia de Maresias, terra de Medina, terra do surf de São Sebastião. Então aqui do lado tem bastante condomínio, pousadas. São só condomínios de alto padrão, né? Pousadas aqui, alto luxo. E Maresias ainda vai lá pra dentro, ainda tem um espaço bem grande. Aqui a gente está beirando a praia praticamente. A praia está do lado direito aqui, você tem algumas servidões, né, que é chamado, são tipo umas ruazinhas que dá acesso para a praia, né? Porque esses condomínios que estão vendo tudo aqui do lado direito, é tudo pé na areia, é tudo de frente para o mar. É uma praia tranquila, reta. Reta eu digo enquanto areia, mas é uma areia mais fofa, mais grossa. O mar é revolto, né? Mais de tombo, né? É tombo, né? Eu não entrei uma vez só, para ser sincero, eu levei um caldo que nunca mais entrei. Então, assim, é uma praia para surfista, é uma praia para quem gosta de mar agitado, essa é a praia. E outra coisa que ela falou, assim, de surfista, o legal daqui é que cada praia tem um público. Né? Era essa palavra que eu estava procurando. Público e veranista também, né? Então, assim, é um estilo, cada bairro tem um estilo de pessoas que curtem aquele estilo de praia. Porque uma praia aqui é diferente da outra, um bairro é diferente do outro em questão da praia e também do público, do público. Porque você até que Maresias você tem bastante moçada, né? Justamente por ser uma praia de surf, tem baladas, né? Tinha, que não tem mais como é que chamava?
Sirena. do Sirena, que foi uma casa, que era uma casa famosíssima. Tem o Parador, tem ainda, tem bastante agito de moçada. E por conta do surf, você acaba tendo moçada. Você vai para uma praia da Baleia, é mais família com criança, porque é uma praia mais plana, né? Mais retinha, o mar é calmo, você anda, quer dizer, é super legal para criança, principalmente criança pequena, né? Nas praias aqui que a gente vai passar por ela, nós não vamos ver a praia em nenhum lugar, a não ser aqui uma parte de Maresias que é possível ver o mar, porque a gente vai estar beirando o mar, mas tudo tem condomínio na frente. Então, assim, a gente não vai conseguir ver o mar. A gente consegue, em São Sebastião, na Costa Sul, ver o mar somente em Boiçucanga. Só. Então, quando você chega em Boiçucanga, você vê o mar inteiro. Em Boiçucanga. Agora, dos outros bairros, infelizmente, não é possível ver o mar, embora esteja aqui do lado que a gente está indo, do nosso lado direito. Então, a gente vai conseguir vê-lo ali na entrada, que chama Praça do Surf. Então ali a gente vai conseguir ver um pouquinho a cara dele. Senão a gente vai ter que entrar nessas servidões, como o Brito falou. E vocês, se perceberem, vocês não vê prédio, porque é proibido em São Sebastião construir prédio. O máximo é até 9 metros com a caixa d'água, o que vai dar 2 andares. Então por isso que você só vê construção até de 2 andares. E isso é super legal, porque pelo menos os prédios aqui de frente, os condomínios não tampam o sol na praia, como acontece em Santos, né, que cresceram demais, né? Aqui também a gente tem bastante, tá vindo pra cá, Beach Club. Então quem quiser aqui vir também utilizar esse tipo de espaço, aqui em Maresias tem. Estão abrindo aí alguns beach clubs. Aqui é a Praça do Surf, né? Aqui que dá pra ver a praia, ó. Não sei se vocês conseguem ver, se deu pra ver daí, mas é aqui que é possível ver o mar. A Praia do Surf. É o mar da rua, né, gente? Deixar bem claro. É o mar da onde a gente tá, aqui da pista. Outro beach club ali. E aí pra dentro aqui de Maresias é outro mundo. Qualquer hora a gente vai fazer um drive tour aí pra dentro. Meu sobrinho até pediu, tio, pô, porque ele achava alguma coisa e a gente comentou, e aí vamos mostrar pra ele que é bem diferente. Aqui na direita você tem uma rua que vocês vão ver aqui, que aí você consegue, vai passar por dentro dos condomínios, você consegue subir na trilha de Maresias Paúba, que tem uma vista fantástica. Agora é a serrinha para Paúba, a gente vai pegar. Acabou Maresias ali, e agora a gente está pegando uma outra serra, vamos para outro bairro, que chama Paúba. Que é uma praia também super legal, é uma praia, ela lembra um pouco Boiçucanga, só que menor, né? O estilinho um pouco menor. Tem um riozinho também que passa do lado, que você consegue até entrar nele, então você consegue ter água salgada e água doce, né, que é legal, como em Barra do Una, na praia de Barra do Una, tem isso bem forte, né, que é bem dividido, você pode pegar a praia no rio ou no mar, né. É uma estrada que não tem iluminação, só determinados trechos que ainda você tem algumas lâmpadas, né? Vamos dizer assim. Então, aqui tem iluminação. Então, alguns trechos, né? Mas aqui é por conta da Sabesp. É a Sabesp que deve ter posto ali. Então, de noite, no inverno, como fica mais escuro, aí ela é uma estradinha, ainda fica um pouquinho mais... A pena que hoje não tá esse solzão, tá neblina, não é... Não sei o que tá acontecendo, que a neblina tem caído forte pra cá. Não é nuvem, sabe? É neblina mesmo. Ó, tá vendo? Oh. Daqui a pouco vai ter a entrada pra Paúba.
porque o mar tá sempre pro lado direito. A praia de Paúba. Tem que entrar para ir para a praia, entrar aqui à direita. Aí vai lá para baixo, aí é a praia. Aqui então. E todo bairro aqui, uma curiosidade, pessoal, todo bairro é separado por um rio que leva o nome do bairro. Então é o Rio Paúba, o Rio Maresias, o Rio Boiçucanga. A gente vai sempre passar por um rio. Bom, o próximo bairro que a gente vai passar, dá para notar que assim, a distância é muito curta, um bairro da outra, uma praia da outra. A próxima praia que a gente vai ter aqui é Santiago. E outra informação, o acesso é só esse, pessoal, não existe outro. Ou barco. É, o barco, entendeu? Então por isso que às vezes quando acontece um desastre, alguma coisa de fechar a rodovia, a gente, entre aspas, fica um pouco ilhado. Porque só tem essa, não tem... mais pra dentro tem uma outra ruazinha que vai beirando a praia. Não tem. Ou é essa, como a Nelis falou, ou barco. Só tem esse acesso que corta a cidade. A cidade é como se fosse uma tripa, ela é comprida, né? Ela faz divisa Caraguá com Mogi, mas é esse costão. Bertioga, né? Também. É. Então com Bertioga, desculpa. Então é Bertioga com Caraguá. Então ele tem esse costão, uma costa, né, de Mata Atlântica de um lado e o mar do outro. E aqui tem a pista. Aqui é a entrada para a praia de Santiago. É o bairro de Santiago. Também aqui à direita, você entrou, você já está em outra praia. Praia de Santiago. Lembrando que a gente continua beirando o mar aqui, só que não dá para ver. Alguns trechos somente, que vai ser, olha, não sei se vocês conseguem ver, já tem alguns trechos que a gente vem beirando o mar aqui, ó, dá para ver o mar de dentro do carro. E quando a gente fala assim que cada bairro é bem definido, porque antigamente era tudo vilas de pescadores, né? Então em cada bairro praticamente você tem uma família tradicional, que era a família daquele bairro, porque se vocês imaginarem, sem essa rodovia era só o acesso, ou era subindo o morro e descendo o morro, caminhando, ou de barco, para fazer troca. O pessoal fazia, vendia banana, tudo, pelo que a gente conhece do pessoal, lá em Santos, ia para Santos, mas de barco, né? Então cada uma ficou meio isolado, vamos chamar assim. Aqui a gente já vai ter acesso a uma outra praia chamada Toque Pequeno. Muita gente já ouviu falar nela. E a curiosidade de Toque Pequeno é que Toque Pequeno, a praia é grande. E Toque Grande, aqui, a praia é pequena. A entrada aqui à direita também já tem outra praia, Toque Pequeno. Uma praia muito linda, também tem colônia de pescadores. E essa aqui, quando tá um sol, é uma coisa... vocês conseguem perceber que já é bonita, né? Que é uma paisagem bem diferente das estradas que a gente tem. Até para quem desce de São Paulo, quem vem de São Paulo, que desce uma Imigrantes, desce uma Anchieta, né? É uma praia de litoral, uma estrada bonita, muito verde, muito verde, muito verde. E tem é que não sei se dá para vocês estão conseguindo ver aqui do carro, onde a gente está filmando, mas tem uns trechos aqui de mirante, que, nossa, você vê um visual maravilhoso. A próxima praia que a gente vai passar por ela, aqui na estrada, mas não tem nem... Ela é feita dentro de um condomínio.
ela chama Praia de Calhetas. E ela fica então entre Toque-Toque pequeno que a gente passou e entre Toque-Toque grande. Então entre esses dois Toque-Toques, vamos falar assim, tem a Praia de Calhetas. Ela é muito conhecida, ela é uma península, né? Mas ela tem um visual maravilhoso. Ela é dividida em duas partes, essa Praia de Calhetas. O lado direito tem mais onda, né? Tem areia, tem cachoeira, né? É mais clara, macia. E do outro lado ela tem como se fosse como que eu vou dizer? Parece que você está numa ilha. Por ser uma península, parece que você está numa ilha ali, assim, meio que isolado. Olha só, vindo ver para poder sentir essa beleza. Eu acho que eu descrevendo assim, não sei se eu estou conseguindo passar. Então, de um lado, como você chega, primeiro que tem poucas casas ali, é um condomínio. Você tem uma portaria, você passa por essa portaria, não pode entrar de carro, somente a pé. Você tem que deixar o carro distante, cerca aí de uns 20 minutos andando, não pode parar no acostamento. Você não tem onde parar, e aí o pessoal às vezes para nos acostamentos que tem. Aí é o DR que vem multa. Eu sei que eu já tomei multa, achando que eu tava belo e formoso e tomei. Então o mais complicado dela é justamente isso. Não tem onde parar, né? Você não tem onde parar o carro. Você às vezes tem que parar na entradinha do condomínio, descarrega o que tem que descarregar com as pessoas e depois vai tentar achar um lugar para deixar o carro. E que é difícil, porque aí o pessoal começa a jogar meio no mato, dentro do mato, porque se ficou no acostamento, é multa. Então nessa Praia de Calhetas, além de falar que tem essa diferença aí de lá embaixo da própria praia, né? Ela tem cachoeira, como o Brito já falou, e ela tem uma trilha curta de 100 metros, mais ou menos, que é onde a gente consegue ver essa cachoeira com cerca de 40 metros de altura. Então é uma praia para você passar o dia. Então você vem de manhãzinho. Não tem nada também. Você tem que trazer tudo. Não tem carrinho de... Não tem carrinho, não tem nada. Essa infraestrutura. Só tem ali, acho que umas 4 casas, e particular, lógico, que é né? Mas não tem nada. Então traga lanche, traga o que tiver que trazer. Bastante repelente. Muito repelente. Mas é muito bonita a praia, viu? É obrigatória essa presença aqui, porque é muito bonita, realmente. Outra coisa também... Chama Praia de Calhetas. Mas aí é mais complicado, às vezes vale mais a pena tentar achar um Uber para trazer, deixar e vir buscar. Não sei se consegue. Tem ônibus também, ônibus que mas circula. você ficar na dependência do ônibus é mais complicado ainda, eu acho. Tem um ônibus que faz aqui de ponta a ponta, vai até o centro, passa por aqui. Tem os horários dos ônibus, enfim, um ônibus que até vamos dizer, confortável. Porque tem Wi-Fi, tem porque daí você fica tranquilo, Porque, olha, até agora, não tem onde parar. Fizeram lá ali mais pra frente. A entradinha é aqui, ó. Né? Não, é mais pra frente. Não é essa não, é mais na outra. Mais pra frente, ali é outro condomínio. Ali é outro condomínio, que tem tanto condomínio aqui pra baixo, pessoal, que a gente fica perdido. Aqui também é condomínio. Ali Toque-Toque. Então é um passeio gostoso. E aqui também a gente vai, como a gente vai lá pro centro, você vai pra Ilhabela. Já passamos, viu? Eu acho que. Era lá. Era lá? Era lá mesmo. É que é tão pra uma dentro assim, de condomínio. É um condomínio. Já passamos. E vocês podem ver, não acha lugar pra estacionar. Aqui tem uma cachoeira linda. Já e quando teve o desastre do carnaval, né, que ilhou a cidade, que morreu gente aqui por causa da chuva, desmatou toda essa cachoeira do lado esquerdo, que vocês linda. Não vão conseguir ver. Ficou as pedras, mas ela ficou linda. A direita aqui é Toque grande já. Isso, a direita.
Então a gente já mudou, a gente já passou por Calhetas, agora é toque-toque grande, todo esse espaço aqui é toque-toque grande. Infelizmente não deu pra. Não tem como mostrar porque é tão pequeno assim. Passa batido aí a entrada duro, de Calhetas. E o duro para parar. Essa é a complicação. É uma praia linda. É uma praia linda. A gente vê esses acostamentos e fala, vou parar ali, né? Não pode. Não pode mesmo. Então, assim, eu acho que para conhecer as praias aqui da Costa Sul, o dia que vocês quiserem vir conhecer esse paraíso aqui, tira uns bons dias aí, viu? Porque dá para ir cada dia numa praia. E cada dia é uma praia diferente. Uma estrutura diferente, um mar diferente, uma areia diferente. É o que eu sempre comento. Isso eu sempre comentei com as pessoas. O pessoal, qual praia é mais bonita? Olha, vai ter a praia que você vai se identificar mais. Feia, não tem nenhuma. Como a gente já falou, cada uma tem uma característica. E quando a pessoa fala, mas eu vou 5 dias, qual praia você acha que eu tenho que ficar? Não, você tem que ficar em 5 praias diferentes. Primeiro que são todas uma perto da outra. E são completamente diferentes, não só de público. É justamente do mar, de areia, porque uma é mais estilo ferradura, a outra é mais reta. Então o mar é mais calmo, a areia é mais batida, a areia é mais fofa, a areia é mais grossa. É muito estranho, eu posso dizer assim. Aqui tem um mirante, ó. Esse mirante dá pra gente ir pra outra praia aqui. Você tem uma vista, né? Maravilhoso tá com essa ali. neblina. E não é tarde, agora é o quê? 9 horas da manhã? Deixa eu ver. Quer ver? Vai dar 9 cedo. horas. 9 horas, não era pra estar uma neblina assim. O tempo tá fechado. Pena que não, a câmera eu acho que não tá pegando toda essa orla que dá pra ver daqui. De dentro do carro você já consegue ver, como eu tô falando que a gente tá beirando o mar, dá pra ver aqui alto mar, a beleza que é. E dá pra ver, né, pessoal? É bastante curvinha, né? É curva que você não tem uma retinha. Aqui é gostoso também, pra quem gosta, é de moto. De moto você faz curva. Olha lá, passando uma, só porque eu falei. Mas é perigoso também, porque justamente, principalmente caminhão, como vocês podem ver, as duas faixas não são faixas largas. Então elas estão meio no limite. E quando tem muita curva assim, na hora que os caminhões ou ônibus, somente ônibus, que eles vêm numa velocidade grande, eles comem parte da outra pista para fazer a curva, né? Porque como o carro é grande, o caminhão é grande, ele acaba comendo parte da curva. Então tem que ficar sempre ligeiro quando está entrando nessas curvas. E nós estamos indo, então saímos de Boiçucanga, sentido centro de São Sebastião. De Boiçucanga para o outro lado, para sentido Bertioga, também são praias da Costa Sul, que a gente fala da cidade. Então também para lá tem N praias. Então são várias opções de praias aqui. E então desse trecho, depois tem ainda, depois do centro sentido Costa Norte, são mais praias. Então a gente vai, praticamente a cidade é margeada pelo mar, lógico, né? E praias lindas. Campanha aí. Agora a próxima praia chama-se Guaicá. Essa praia de Guaicá, ela é uma praia reta também, vários condomínios para dentro dela. Tem um posto policial nela e... Na rodovia só vai ter esse posto e tem no fim de Bertioga, né? Antes de entrar em Boracé, na praia de Boracé, que é a primeira praia aqui de São Sebastião, você tem um posto policial. Depois você vai ter aqui em Guaicá.
nesse trecho, mais pra frente, tem o que a gente chama Toca do Buraco do Bicho. Depois, quando chegar perto, a gente... Porque tem bastante lendas aqui, né? É uma cidade que cresceu praticamente do ouro, né? Foi do ouro, Peraí, pessoal, café. eu vou ter que dar uma paradinha aqui do lado pra trocar a bateria. Eita, a bateria tá dando um certo pau. Já voltamos já. Bem, pessoal, estamos voltando e vamos que vamos na nossa estrada. Eu não gosto de fazer essas paradas, eu gosto de mostrar direto para vocês, mas às vezes a tecnologia nos impede de fazer isso do jeito que a gente quer. Mas vamos lá, no fim das contas dá tudo certo. A Neide tinha falado da Toca do Bicho. A gente nunca entrou, mas tem uma lenda que... Não, nem dá pra entrar, quer dizer... Acho que dá pra entrar, sim. Que tinha um barco, que o barco... É lenda, aquelas lendas que vai passando, principalmente de pescador, e que ali tinha um bicho. Então virou a Toca do Bicho. Não sei que bicho que era esse. Era tipo uma... dragão, diz a lenda, não. Diz a lenda, era tipo uma serpente gigante. Uma serpente gigante. E aí a água bate lá, isso é uma lenda, há anos e anos atrás. Aí dizem que daí veio o padre e benzeu essa toca. Então ela sempre cai água, por isso que o bicho não saiu mais. Por isso chama Toca do Bicho. Então benzeu ali, então dizem que essa água que cai, que é a água benta, que aí não... Aqui é a praia de Guaicá. É outra praia. E aqui é que vai ter... Essa aqui é o retão que tem nessa rodovia, que aqui é que vai estar o posto policial. Também é a mesma coisa. Do lado aqui tem condomínios, com casas. Vai sempre a praia pro lado direito. O telefone não para, mas a gente não atende. Bom, como a gente está falando de praia, só para ter uma ideia, aqui no município de São Sebastião, nós temos 53 praias. Então, assim, praias paradisíacas e praias badaladas, que a gente já comentou isso. Então, é questão de vir e tentar ver qual que você vai gostar mais. 53, ele falou 5 dias. Você tem praticamente quase 2 meses. Todo dia indo numa praia diferente. A gente tem de ponta a ponta aqui em São Sebastião, de Bertioga até Caraguá, a gente tem 100 quilômetros de praia. Então você imagina o que é praia, por isso que a gente está falando. 100 quilômetros. E olha aqui, você vê. Então ali no Guaicá é o único retão que você tem. Que é só curva. Porque como é muito antiga, né, essa estrada, ela foi construída beirando o morro, né? Não tem... Na verdade era mais trilha que tinha, né? Eu costumo falar que essa estrada vai serpenteando toda a costa, né? Então você vê, ela vai seguindo aqui o caminho da serra. Isso acontece, o que acontece? São 35 quilômetros da onde a gente saiu, do ponto que a gente saiu lá de Boiçucanga, até o ponto lá no centro. E esses 35 leva no mínimo 1 hora. No mínimo 1 hora, 35 quilômetros. Se fosse nos dias de hoje, os caras faziam uma rampona só, né? Aqui, ó, tem um mirante, não é um mirante oficial, né? Mas ali em cima você tem uma vista aqui de Barequeçaba. A próxima que é linda, praia. linda. Daqui, ó, do carro você já dentro tem. Do carro dá pra... dentro do carro dá pra ver. Pela estrada aqui eu acho que não vai pegar.
Visual maravilhoso, vocês não têm noção. E já começa a avistar a Ilhabela daqui, desse mirante. Que também é uma ilha, né? Grande. É bem grande, Ilhabela. Qualquer hora a gente faz um drive tour lá por Ilhabela para mostrar para vocês. A estrada. Então, comentando que tem 53 praias, então a maioria tem acesso de carro, mas muitas delas ficam... você tem que pegar trilha, como a gente já falou, pegar trilhas e para tentar chegar na praia. Então tem praia, vamos dizer, entre aspas, meio escondidas aí, e outras, a maioria que é de fácil acesso. Acho que tem poucas praias assim que mais... De trilha, mais difícil. De trilha, sabe, que você tem que ser bem aventureiro para tentar ir. Acho que muito poucas. Nós estamos em Barequeçaba. Barequeçaba também aqui tem um movimento maior de mercadinhos, de... acaba padaria, virando um centrinho, né? Um centrinho aqui, tem bastante estrutura. Um centrinho de... Trocando o quê? Trocando as lâmpadas. Estão colocando as lâmpadas aí. Porque, falando, os bairros foram ficando, como eles eram isolados, sem a rodovia, então cada bairro foi criando a sua identidade, o seu comércio, quando foi crescendo, né? Quando começou a aparecer os turistas, né? Porque quando era só os pescadores, eles viviam da pesca, do que plantava. E aqui também tinha índio, né? Ah, sim, então, dos dois lados. Dos né? dois lados. De Maresias era uma tribo, era depois né? E depois de Maresias era outra tribo. Não, então, até Boiçucanga eram os Tupi-Guarani. Uhum. E de Maresias pra cá eram os Tupinambá. Tanto é que o nome Boiçucanga em Tupi-Guarani, que é cobra da cabeça grande, né? Então, como tem ainda em São Sebastião, no bairro de Boracéia, tem a tribo indígena, a Rio Silveira, né? Ainda tem tribo aqui, pessoal. Tem tribo. Tribo com cacique, com os índios, com oca, com tudo. É um espaço reservado aos indígenas. É um espaço reservado para eles. Aqui é o Centro de Biologia da Marinha Aqui é da USP. Da USP, né? Então ainda é um lugar, nós estamos em torno de 160, 180 quilômetros da capital de São Paulo, né? Relativamente perto. Ó, lá no fundo, aquele morro lá é Ilhabela. É que se estivesse mais claro. Então estamos relativamente perto de São Paulo, mas ainda pouca gente conhece esse litoral norte, né? São Sebastião, na realidade, porque o pessoal conhece mais Caraguá, Ilhabela. Não, o pessoal fala, mas como se Maresias fosse um município. Isso, como se fosse uma cidade, né? Como se fosse uma cidade, não é? Juqueí, Baleia. Baleia. As pessoas têm... achando que se trata de um município, não é um bairro. Aqui a gente tem uma outra praia chamada Pitangueiras. Aqui tá, os caras até criam estacionamento, ó, tá vendo? Aqui ainda consegue criar. Tem um estacionamento, porque senão a pessoa não tem acesso de carro lá na praia. Porque tem que ir a pé. Porque na realidade você tem casas aqui, mas é tudo ruazinha, não é... É tudo ruazinha, 99,9% é tudo ruazinha de terra ainda.
né? E não tem onde parar o carro. Se parar carro, não passa ninguém, não passa outro carro. Então não dá para ir perto da praia essa aqui, né? Tem outras que você até chega mais perto, tipo Barequeçaba, Paúba, Boiçucanga, A maioria Maresias, chega né? de carro. Não, eu digo assim, dessas entradinhas, assim, tá, né? das servidões. Essas de entradinha. A próxima que a gente vai chegar chama-se Praia dos Trabalhadores ou Praia Grande. Ela tem uma estrutura para quem quer passar o dia. Ela tem espaço de quiosque, tem chuveiro. Ônibus só, ônibus. Corta justamente, tem toda essa estrutura, porque ônibus de turismo só aqui. Só no Balneário dos Trabalhadores. Só pode entrar até entrar aqui e parar aqui, não pode parar em nenhuma outra praia. Senão os caras tomam uma multa grande. Então aqui tem uma estrutura montada para excursão. Isso, excursão. Falou bem. Tá querendo lembrar o nome. Você tem que pedir autorização, né? Ligar na Setur, pedir autorização para o ônibus, né? Para a excursão. Paga uma taxa, né? Paga uma taxa. E só ônibus. Pode ficar aí. E ali tem uma estrutura para receber a excursão. Para fazer, tem lugar para churrasqueira, tem banheiros, tudo mais. Tem lanchonete, tem os espaços ali. Aqui é a Praia Preta. Praia Preta da costa. Praia Preta do centro, né? Eles chamam. É a Praia Preta do centro, porque lá na Costa Sul também tem a Praia Preta, né? Aqui a gente começa a chegar um pouco mais, vou brincar aqui, mais civilização, que a gente já está quase chegando no centro. É outra estrutura. Aqui é o ginásio do município, é o Gringão, né? Passando aí, que é o nosso ginásio. Aqui já está entrando já onde tem. Mas o mar tá do lado, né? Aqui, na realidade, aqui desse lado direito aqui não é mar, é mangue. É o mangue do Araçá. Né? É o trecho de mangue. É um pedacinho ali. E para quem, eu não sei, para quem viu o nosso vídeo da Tamoios, que a gente fala de o Rodoanel do Norte, né, da ligação, tudo mais, vamos mostrar como está bem adiantado. Na obra de contorno. A obra do contorno. Isso aqui chama Contorno Sul. Então vai aqui de São Sebastião até a subida lá da Tamoios. E tá vendo? Aqui eles estão mexendo ainda, mas já tem os viadutos, ó, praticamente pronto, ó. Aqui, ó, Contorno Sul. Por que isso? Para tirar o pessoal, os caminhões e as que descem aqui para o porto, que o porto está aqui à nossa direita, o porto de São Sebastião, para eliminar, atravessar a cidade inteira, né? Então esse Contorno Sul é uma obra do governo do estado. Levou 10 anos para concluir, ainda não está concluído, dizem que vão entregar agora em novembro de 2024. Vou situar o ano. E que a gente, depois que tiver pronto esse Contorno Sul, aí a gente também vai mostrar aí como ficou. E do lado esquerdo, nesses muros verdes, não sei se consegue ver direito, tem os tonéis, que é tudo a Petrobras. É enorme isso, só tonéis de petróleo. Não é nem de gasolina, é de petróleo. Puro. Porque aqui passa, acho que é 70% ou 80%
do petróleo. É muito petróleo que passa aqui. Aqui, ó, já dá pra ver os caminhões, ó, tá vendo? Os caminhões parados aí, muitos deles, às vezes estão aguardando para ir pro porto. Vai lá. Então, ó, para descarregar no porto. Então imagina esses caminhões atravessando a cidade inteira, Caraguá, São Sebastião. E tem muito caminhão com carga viva, então, que vai para os países árabes, os países muçulmanos que tem que abater o animal dentro das regras religiosas, então é tudo carga viva. E olha o porto aqui em frente. Ó, o porto é nesse portão ali em frente, ó, gente. Nós vamos entrar aqui à esquerda. Ó, o porto. Esse é o porto, ó, a entrada do porto. Porto de São Sebastião. Que foi o primeiro porto de São Paulo. Foi grande. Era grande. Ele não existia de Santos. Depois o de Santos começou a receber a maioria aí, então, das mercadorias. Mas antes era tudo por aqui. Só que Santos, como está cada vez mais cheio, aqui a gente pega também, ele está mais cheio, São Sebastião está voltando cada vez mais. O governo do estado está investindo justamente por isso. Aqui a gente vai pegar a fila para Balsa. Indo reto. Indo reto. A gente vai entrar à esquerda para Balsa aqui, ó, tá vendo? Lá na frente é Ilha Bela. Para pegar a balsa para Ilha Bela. E aqui é a Avenida da Praia e chegamos a São Sebastião. No Chegamos centro ao centro de São Sebastião. De São Sebastião. Então, Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esquece de comentar, compartilhar, né? Deixar aquele like. Você conhece, deixa nos comentários ou que estrada que você quer conhecer, que a gente mostre para vocês. Né, meu amor? Se que já vieram a São Sebastião, deixa aí informação qual a praia que vocês mais gostaram aqui da nossa cidade. E ó, aqui vamos dizer, o centro da Rua da Praia. Pra dentro ainda tem um pouco da história ainda marcada da época, né? Da cidade, tá? Então até a próxima, gente.